Boa noite, mais um capítulo da novela envolvendo a Prefeitura e a Lanza. Hoje, o presidente do Tribunal de Justiça negou o pedido de Marcelo Crivella de retomar a administração da linha amarela. Vamos falar também sobre a morte de Kathleen, de 5 anos. Um suspeito de participar do crime foi preso no fim da tarde. A menina é a 6ª criança morta por bala perdida só esse ano aqui no Rio. Tem ainda o pedido do Ministério Público de absolvição de 15 denunciados pelas mortes de 2 pessoas na queda da ciclovia Tim Maia. E, claro, o futebol. Hoje tem clássico no Maracanã. Flamengo e Vasco se enfrentam às 9h30 da noite pelo Campeonato Brasileiro. O Jornal do Rio volta em 30 segundos. Eu te espero. O presidente do Tribunal de Justiça do Rio negou o pedido feito pelo prefeito Marcelo Crivella para suspender a liminar que impede o município de assumir a linha amarela sem o pagamento de indenização. O anúncio é mais um capítulo do impasse envolvendo o município e a Lanza, concessionária que administra a via. A decisão do presidente do Tribunal de Justiça do Rio foi baseada na lei federal que não permite que o processo de encampação seja feito sem pagamento de indenização. Não se tem notícia de que houve um depósito do valor da justa indenização para justificar a encampação. Porque não basta só ter aprovação da lei que foi promulgada em relação à encampação. O valor da indenização ainda será decidido pela juíza Regina Lúcia da 6ª Vara de Fazenda Pública, depois que for feita uma perícia na linha amarela para avaliar se foram feitos investimentos em relação à expansão, manutenção e apropriação da via desde a renovação do último contrato entre a Prefeitura e a concessionária em 2010. O presidente afirmou ainda que a legislação também proíbe que esse valor seja compensado com os possíveis excedentes na cobrança do pedágio. O prefeito diz que o povo do Rio de Janeiro é credor, tendo em vista a cobrança exorbitante do pedágio. E a Lanza diz que é credora. Isso só poderá ser verificado através de uma prova pericial. Com isso, se a juíza entender que a cobrança é exorbitante, é desarrazoada, ela poderá reduzir na sua própria decisão esse valor. A análise deverá ser acompanhada por assistentes técnicos da Lanza e da Prefeitura que, se não concordarem com o resultado da perícia judicial, podem apresentar argumentos à juíza. A polícia prendeu um homem suspeito de participar da morte de uma menina de 5 anos baleada em Realengo, na zona oeste do Rio. Kathleen foi a 6ª criança morta por bala perdida só esse ano aqui no Rio de Janeiro. Pela manhã, na porta do Instituto Médico Legal, a tia da menina, emocionada, disse que mesmo ferida, a sobrinha tentou acalmar a mãe. Ela falou: mamãe, não chora não, mamãe, não chora não. Aí a Jéssica começou a chorar, passando mal, e voltou correndo para pedir socorro. Kathleen Umbelino, de 5 anos, foi morta na tarde desta terça-feira. O crime aconteceu aqui nesta praça em Realengo, bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro. A menina seguia para a escola com a mãe quando foi atingida. Aqui na parede ainda estão as marcas dos tiros. De acordo com a polícia, um homem que também foi atingido e não resistiu seria o alvo dos criminosos. A menina foi baleada ali adiante, a 1 quadra da escola onde estudava. Kathleen chegou a ser levada para o Hospital Albert Schweitzer e passar por cirurgia, mas morreu na unidade. A Delegacia de Homicídios investiga o caso. Muito tiro, parecia que ia ter, assim, invasão, alguma coisa assim que aconteceu. Nós ficamos apavorados. A escola onde a menina estudava hoje abriu as portas normalmente. No entanto, a professora de Kathleen, ao saber da morte da menina, passou mal e foi liberada pela direção da unidade. Segundo a tia de Kathleen, apesar de ainda muito nova, a menina dizia que queria ser massagista. Vou fazer você é massagista, aí eu vou dar massagem em você e na minha irmã. É isso que ela falava, entendeu?
pai da menina estava inconformado. Num colégio cheio de criança, o pessoal vai parar para dar tiro, para pegar uma pessoa e acertar uma criança. Kathleen será enterrada nesta quinta-feira no cemitério de Murundu, em Padre Miguel, na zona oeste do Rio. Em 2019, 6 crianças foram mortas por balas perdidas no Rio de Janeiro. E hoje, pela manhã, uma mulher também foi baleada durante um tiroteio na comunidade do Jacarezinho, na zona norte do Rio. Nas imagens, é possível ver quando a vítima é resgatada por pessoas que passavam ali pela região. Segundo a Polícia Militar, a mulher baleada foi baleada de raspão na perna e o confronto aconteceu durante uma operação da Polícia Civil ali no Jacarezinho. E à tarde, mais uma vítima de bala perdida, dessa vez em Vicente de Carvalho, também na Zona Norte. O gari Francisco de Paulo da Silva, de 61 anos, estava trabalhando no Morro do Juramento quando foi baleado. Ele chegou a ser levado a um hospital, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. Com esse caso, sobe para 145 o número de vítimas de balas perdidas aqui no Rio de Janeiro e desse total, 35 morreram. E a seguir, a gente fala do pedido do Ministério Público de absolvição de 15 denunciados na queda da ciclovia Tim Maia. Quatro criminosos envolvidos em roubos de cargas e estabelecimentos comerciais em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, foram presos nesta manhã. O alvo principal era Robson José Rogério do Nascimento, apontado como o maior ladrão de cofres do estado. Entre os outros presos estão um ex-policial militar e um homem que, durante um assalto, abusou de uma mulher e, além de roubo, será indiciado também por violência sexual. E a polícia prendeu 8 acusados de envolvimento com a maior milícia que atua no estado do Rio. A operação aconteceu em Itaguaí, na região metropolitana, e o principal alvo não foi encontrado. Os integrantes da maior milícia do Rio de Janeiro foram comparados a parasitas pela Polícia Civil em mais uma ação contra o grupo paramilitar que atua em várias regiões do estado, a Operação Parasitos. Segundo as investigações, os milicianos se apropriam de serviços como gás, transporte de vans e taxa de segurança, extraindo tudo o que for possível dos moradores de áreas dominadas pelo grupo. 8 criminosos foram presos e vão responder por uma série de crimes, como organização criminosa, homicídio e extorsão. Itaguaí é um local estratégico para os milicianos, já que o porto de Itaguaí é um dos mais modernos da América Latina e tem um fluxo intenso de cargas. Quem vive em áreas dominadas por grupos paramilitares diz que os criminosos criam um subestado dentro do estado. E é um terror constante, onde o Estado se faz ausente e o subestado chamado milícia se faz presente, ameaçando os moradores de bem, a população carente. O grupo é chefiado por Wellington da Silva Braga, o Eco. Ele já tem vários mandados de prisão em aberto e segue foragido. Carlos Eduardo Benevides Gomes, considerado o chefe da milícia em Itaguaí, também não foi encontrado. As investigações apontam que Eco e Benevides não ficam em pontos fixos, dificultando assim que sejam encontrados pela polícia. Criminosos tentaram assaltar um carro forte no terminal de cargas do aeroporto Galeão hoje de manhã. Quem traz as informações é a Clara Neri. A Polícia Federal investiga uma tentativa de roubo a um carro forte que aconteceu aqui no Aeroporto Internacional do Galeão, zona norte do Rio, na manhã de hoje. De acordo com a Polícia Federal, uma quadrilha tentou roubar um carro forte que chegava ao terminal de cargas do aeroporto. Um outro carro modificado, semelhante ao carro da Polícia Federal, que teria sido utilizado pelo grupo criminoso, foi encontrado na Ilha do Governador, perto ao Hospital do Fundão. Ainda não há informações de presos na ação. Em nota, o consórcio Rio Galeão informou que o cerco perimetral foi violado, mas ainda não foi identificado nenhum furto. A Polícia Militar informou que foi acionado para checar uma denúncia de criminosos armados na área externa do terminal de carga. Mas após o cerco policial, ninguém foi encontrado no local. No mês passado, bandidos invadiram o terminal de cargas da Latam, mas ninguém foi preso. Agora vamos girar a reportagem Marco e Lacerda, ao vivo, direto da nossa redação da Band News FM, para falar sobre o pedido do Ministério Público de absolvição de 15 denunciados pelas mortes na queda da ciclovia Tim Maia. Boa noite, Lacerda.
Boa noite, Yasmin. Boa noite a todos. Pois é, desses 15 denunciados, 7 são da GeoRio e 8 da empresa Concremate Concrejato. A GeoRio é responsável por contratar e fiscalizar, vinculada à Prefeitura do Rio, e a Concremate Concrejato foi a empresa contratada para fazer esse trecho da avenida, da ciclovia Tim Maia, às margens da Avenida Niemeyer. Para a promotora Márcia Colonese Lopes, os interrogatórios não comprovam negligência, imprudência ou perícia. A gente lembra que na queda da ciclovia primeira, lá em 2016, 2 pessoas morreram. Desde 2016, ela foi inaugurada e custou 46 milhões de reais. Já tivemos diversos outros problemas, como esse que mostra as imagens das ressacas aqui do Rio de Janeiro. O Judiciário chegou já a solicitar a demolição por completo desse trecho da ciclovia Tim Maia, às margens da Avenida Niemeyer, mas ainda continua lá o que sobrou da ciclovia, que permanece interditada para os ciclistas. Yasmin. Obrigada, Lacerda. E o que era para ser um ponto de ônibus em Cascadura, na zona norte do Rio, virou a casa de uma moradora de rua. Cama, poltrona, cômoda, com 8 gavetas e até um quadro na parede. É assim que ela ocupou um terminal rodoviário na Praça Nossa Senhora do Amparo. Agentes da prefeitura estiveram no local nesta tarde e levaram a mulher para um abrigo municipal. E no próximo bloco, vamos falar do clássico carioca entre Flamengo e Vasco, que vai ser disputado logo mais no Maracanã. A Estação Imperial, inaugurada no século XIX, está em estado de abandono. O imóvel, tombado pelo Instituto Rio Patrimônio da Humanidade, fica em São Cristóvão, na Zona Norte, e a repórter Francine Augusto, da rádio Band News FM, esteve lá no local. Quem circula aqui pelo bairro de São Cristóvão, na zona norte do Rio de Janeiro, mais precisamente entre a estação de trem e metrô, já observou um casarão amarelo abandonado, sem nenhum tipo de conservação. Muita gente não sabe que essa é a antiga estação imperial que chegou a ser demolida e depois reconstruída. A estrutura, que foi inaugurada em 1858, chegou a servir exclusivamente a Dom Pedro II. Muita história passou por aqui, mas atualmente o local está abandonado. A gente pôde observar que ambulantes guardam mercadorias dentro do espaço. Enquanto a nossa reportagem percorria a região, viu alguns alimentos como bolos colocados no chão, também algumas caixas e outras estruturas aqui, outros equipamentos e produtos largados pelo espaço. As janelas estão quebradas, muita infiltração, lixo acumulado e até uma árvore crescendo dentro da antiga estação imperial, que atualmente não recebe visitação. Quem passa pela porta vê o descaso da história aqui na zona norte do Rio de Janeiro. A nossa produção entrou em contato com a prefeitura, mas até agora não teve resposta. E o deslocamento entre o Rio e Niterói está mais fácil para os ciclistas. É que as barcas contam agora com novos bicicletários e o melhor, sem cobrar qualquer taxa. Está cada vez mais comum escutar esse barulhinho. Quem usa diariamente as barcas percebe o aumento de passageiros com bicicletas a bordo. Além de fazer bem à saúde, o transporte é sustentável e ajuda a fugir do trânsito da cidade. Ajuda a economizar também na passagem, é também bom para fazer exercício também, né? Eu perdia muito tempo lá em Niterói no trânsito, no ônibus, e aqui eu também gastava muito tempo andando. Com a bicicleta eu passei a economizar cerca de 40 minutos. De acordo com a CCR Barcas, a média diária de bicicletas na linha Niterói-Rio de Janeiro, entre 7 horas da manhã e meio-dia, cresceu 525% nos últimos 7 anos. Em 2012, as barcas transportavam cerca de 120 bicicletas por dia no trajeto Praça 15, Rio de Janeiro, a Praça Araribóia, em Niterói. Atualmente, no mesmo período, a média é de 750 bicicletas. A mudança de hábitos dos usuários levou a empresa a instalar bicicletários nas proas das embarcações Gávea, Ingá, Urca e Neves. O objetivo é garantir a segurança da navegação e a satisfação dos passageiros. A gente só transportava 10 bicicletas, né, por viagem, e aí, como a gente percebeu esse aumento no volume na procura pelo serviço, a gente passou a transportar 45 bicicletas com esse modelo de
bicicletário. De acordo com a logística estabelecida, os ciclistas devem ser os últimos a embarcar e a desembarcar. Os cariocas são os que mais gastam tempo no percurso casa-trabalho-casa, entre 132 e 141 minutos, enquanto a média nacional é de 114 minutos. É tanto tempo perdido no trânsito que pedalar se tornou uma ótima opção por aqui. E mais de 4.000 alunos da rede municipal estiveram hoje no Rio Centro, na Barra da Tijuca, na zona oeste da cidade, para um aulão de xadrez. São participantes do projeto Heróis do Tabuleiro, que atende mais de 32 mil estudantes de 96 escolas do município. O objetivo é aprimorar as capacidades de leitura, escrita e resolução de cálculos dos alunos. O xadrez foi implementado nas escolas com baixo rendimento nas notas e expandido na sequência para outras unidades. A edição desse ano representa também um novo recorde para a Secretaria Municipal de Educação. No ano passado, o evento reuniu cerca de 2.000 estudantes, aproximadamente metade do público de hoje. E futebol, logo mais às 9h30, tem clássico carioca, tem Flamengo e Vasco no Maracanã. O time de Luxemburgo tenta frear o rubro-negro no Brasileirão e uma vitória coloca o Flamengo com a mão na taça. São 23 jogos sem ouvir a palavra derrota. Isolado na liderança do Brasileiro, o rubro-negro vê o Palmeiras distante no retrovisor. E a torcida já está soltando o grito. Mas a gente deixa esse clima de eufórico para a torcida, para eles fazerem a festa. Ali a gente dentro de campo tem que manter o foco e a gente sabe que a gente não ganhou nada. A gente sabe que a vantagem é muito grande, é muito boa, mas o campeonato não está decidido ainda. O clima é de contagem regressiva. O Flamengo pode concretizar a profecia das arquibancadas antes mesmo de jogar a final da Libertadores. Mas para que isso seja possível, o primeiro passo é somar 3 pontos contra o Vasco no clássico de mais tarde. A gente ganhar esses 2 jogos e o Palmeiras empatar domingo, a gente vai ser campeão. Mas a gente deixa isso de lado, né? A gente pensa porque é natural, mas a gente tenta deixar isso de lado, a gente tenta pensar manter o foco no jogo, manter o foco nesse clássico que é muito importante. Após cumprir suspensão, Jorge Jesus estará de volta à beira do gramado. Dentro de campo, Rafinha deve voltar à lateral direita. A única dúvida é a Arrascaeta, que se recupera de uma entorse no joelho e deve ser reavaliado. Mas apesar de todo o retrospecto, clássico tem favorito? No Vasco, a partida é vista de forma especial. Eu sei que para a torcida vascaína representa muito ganhar esse jogo, então nós estamos levando essa energia para esse clássico, né? De que sabemos que uma vitória não vai representar só 3 pontos, poderia representar para nós um título, então a gente vai encarar esse jogo como esse. Leandro Castan, ainda suspenso, não joga. O favorito para ficar com a vaga seria Ricardo Graça, mas por ter sofrido uma pancada contra o CSA, o zagueiro será reavaliado. Caso não jogue, o parceiro de Henriques na zaga cruzmaltina será o Erley. Com 42 pontos somados, as chances de rebaixamento do Vasco são muito pequenas. Uma vitória mais tarde pode até mesmo fazer o time olhar com mais carinho para a parte de cima da tabela. Com certeza será um jogaço de bola e a gente torce por paz nas arquibancadas e entre as torcidas fora do estádio. E do gramado vamos para as telonas, é que no próximo bloco você vai conferir as dicas de Mário Abad no quadro Pensando em Cinema. O intervalo é rápido, fica aí que a gente volta já já. E no quadro Pensando em Cinema de hoje tem produção nacional. É o filme Bate Coração. Confira. Olá, amigo cinéfilo, tudo bem? Há várias formas de mostrar o preconceito. E a comédia é uma das melhores maneiras. Bate Coração usa o humor para fazer comentários sobre temas como homofobia. Na trama conhecemos Sandro, um conquistador que na noite do Ano Novo sofre um infarto e precisa fazer um transplante de urgência. Ele acaba recebendo o coração de Isadora, travesti, dona de um salão de beleza que havia morrido momentos antes, vítima de um atropelamento. Após o transplante, Isadora, em espírito, passa a seguir os passos de Sandro.
Baseado nas peças Acredite, um Espírito Baixou em Mim, do Coração Safado, ambas de Ronaldo Simbrioni, o diretor Glauber Filho entrega um filme que aposta com coragem nos exageros e consegue divertir. O filme é uma boa surpresa de realizadores do Ceará. Bate, bate coração dentro desse velho peito. Nossa, pensei que eu tinha morrido de novo. E lembrando, cinema para ser visto dentro do cinema. O Jornal do Rio fica por aqui, volta amanhã às 6:50 da noite. Eu te espero. Você fica agora com as principais notícias do país e do mundo no Jornal da Band. Boa noite. Tchau, tchau.